Olá, alunos da primeira série, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Nós vamos dar início aos conteúdos do terceiro bimestre, fazendo uma pequena recapitulação em alguns assuntos que vimos no bimestre passado, como por exemplo a questão das grandes navegações, a exploração europeia na América, o encontro dos europeus com os nativos do continente americano. Para nós podermos assim dar entrada no nosso assunto agora, falando um pouco desses povos, com destaque principal para os astecas e os incas, que foram os povos que os espanhóis encontraram aqui no continente americano, além dos povos indígenas que foram encontrados aqui pelos portugueses quando esses chegaram aqui no continente. Nós vamos ver as suas características, a relação e o processo de conquista dos europeus sobre esses povos nativos. Ok? Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição e vamos juntos à nossa aula de história. Olá pessoal, bom dia a todos. Nós vamos dar início à nossa sequência de aulas, agora já entrando na questão do terceiro bimestre. Nós vamos dar início às nossas aulas de história na aula de hoje, recapitulando um pouco algumas das questões que nós vimos no bimestre passado, para assim nós podermos compreender um pouco do que nós vamos tratar ao longo desse bimestre, certo? No final do segundo bimestre, nós chegamos a ver algumas questões relacionadas à transição da Idade Média para a Idade Moderna, certo? Nós chegamos a ver, por exemplo, o renascimento comercial, o renascimento urbano, o renascimento científico, com descobertas, com invenções, com procedimentos que foram revolucionários, vamos dizer assim, do ponto de vista da tecnologia e da ciência para a época, certo? Nós chegamos a ver também a formação dos chamados estados nacionais, com parcerias ali com o absolutismo, com o surgimento da burguesia. Todos esses fatores contribuíram para a formação desses estados nacionais. E então, vamos dizer assim, com o encontro desses dois eventos, do renascimento comercial e a formação dos estados nacionais, eles também vão ser o ponto de origem para as atividades capitalistas, que era a comercialização de produtos, certo? Diante disso, começavam, e também associados a isso, a relação que estava tendo entre o Oriente e o Ocidente, muitos produtos que vinham das caravanas orientais eram bastante valiosos, eram de bastante valor para os comércios europeus. Nós vamos observar que algumas dessas especiarias, desses mercados, desses produtos, na verdade, eles vão ser de grande importância no comércio europeu. E muitas nações europeias, algumas nações europeias, vão querer saber, procurar, encontrar esses produtos para comercializá-los também, Só que longe dos problemas, vamos dizer assim, longe dos entraves econômicos que tinham na época. Por quê? Eles tinham que pagar tarifas muito altas e não tinham acesso a esses mercados por via de terra, por via terrestre. Esses mercados pertenciam aos árabes e as tarifas eram pagas para as cidades italianas que tinham esse comércio melhor com os árabes, Gênova, Veneza, entre outros. Okay? E aí vai começar então a questão das grandes navegações, que era necessariamente em busca de materiais valiosos, ouro, prata, a rota comercial com as Índias, que era um dos desejos dos países europeus. Em especial, começam então as grandes navegações com Portugal. Logo em seguida, a Espanha também inicia suas navegações, e esses são os primeiros países a colher frutos desse processo. Portugal ele começa a encontrar, ao longo das suas descobertas navais, ele começa a explorar a costa do continente africano todo, encontra um caminho para as Índias ali em 1498, com o Vasco da Gama, e também ele vai acabar encontrando partes de um novo continente, que é o Brasil, ali na descoberta, em 1500, no encontro em 1500 que Cabral tem na Baía de Porto Seguro, certo? A Espanha ela vai ter um papel significativo porque ela vai encontrar também em 1492, com Cristóvão Colombo, encontra o continente americano como um todo. Ali ele julgava poder encontrar um caminho na direção oeste para as Índias, porém nesse meio caminho ele acaba encontrando o continente americano.
né? Acaba encontrando ali a ilha onde hoje ficam os países da República Dominicana e do Haiti, certo? E diante disso, ele começam então, né, Portugal e logo depois Espanha, né, Espanha na verdade, logo depois Portugal, começam a exploração do novo terreno, do novo mundo que eles acabam encontrando, que é o continente americano. Tempos depois vêm franceses, ingleses, mas isso são outras questões que nós vamos ver também, ok? Nós vamos observar aqui, nós vamos observar ao longo agora, entrando nesse terceiro bimestre, na verdade ainda finalizando um pouco o segundo, é que obviamente esse território ele não estava sozinho, né? Haviam pessoas ocupando esse território, haviam pessoas morando aqui, né? Haviam desde tribos seminômades, né? Tribos nômades e seminômades, como era o caso das muitas nações indígenas que estavam aqui na região onde hoje é o Brasil, né? Tupinambás, os Tupis-Guaranis, entre outros, né? Até grandes civilizações bastante complexas e estruturadas, que eram o caso dos astecas e dos incas, né? Que nós chegamos a ver, que vocês chegaram a ver no bimestre passado, que foi até tema do trabalho de vocês, relacionado ao bimestre passado, né? Os astecas e os incas, de longe, foram as civilizações mais desenvolvidas do continente americano, né? Tinham sistemas próprios de escrita, sistemas próprios de arquitetura, até astronomia e engenharia eles acabavam dominando, né? Ocuparam vastos territórios, desde ali da Península do México, né, a regiões ali de Yucatán, e aqui, por exemplo, no caso dos Incas, a questão dos Andes, entre outras regiões, ok? E as grandes nações indígenas que se espalharam em todo o território brasileiro, né? Os Aruaques, os Tupis, os Gês, os Guaranis, os Tucanos, entre outros, ok? Agora, entrando na questão do terceiro bimestre, nós vamos observar como que houve esse choque cultural. É porque eram culturas completamente distintas, né? Os europeus acabavam de entrar na Idade Moderna, estavam no auge das suas descobertas e avanços tecnológicos, né? Enquanto que os incas e os astecas, os nativos americanos, estavam em outro estágio, né? Não havia domesticação, por exemplo, de cavalos aqui, não tinha o uso das armas de fogo. E vamos dizer que inicialmente a relação entre os dois foi muito amistosa, né? A percepção de um para o outro foi bastante amistosa. Porém, as coisas acabaram não se dando bem no decorrer do tempo, ao longo dos anos, né? E aí nós vamos entrar na questão do terceiro bimestre, né? Nós vamos ver quais são os conteúdos que nós vamos observar em relação ao terceiro bimestre, que nós vamos observar aqui. Por exemplo, nós vamos tentar compreender como que era a percepção tanto daqueles que estavam vindo, dos colonizadores europeus, quanto para os nativos americanos, como que eles enxergavam um ao outro, né? E óbvio, houve a questão das animosidades, houve a questão dos problemas, e nós vamos ver como que se deu, então, no caso, a conquista das principais civilizações, né? Como que se deu a conquista dos astecas, aí na região do México, e dos incas, aqui na região dos Andes, no Peru, na Argentina, entre outros, né? Dito isso, nós vamos ver também como que foi a forma de colonização europeia na América. E aí nós vamos ter três colonizações diferenciadas. Nós vamos ter a colonização espanhola na América, nós vamos ter a colonização portuguesa, como que se deu o processo de colonização português aqui no território que hoje é o Brasil, né? E nós vamos ver também o exemplo da colonização inglesa, né? Os ingleses, mais tarde, também estabeleceram colônias aqui, sendo a principal delas o território que hoje faz parte dos Estados Unidos, ok? Mais adiante nós vamos observar a questão da importância do estudo da África. O capítulo 10 do livro de vocês vai tratar sobre o continente africano, né? Existem muitas coisas em relação à África que vão muito além do que nós observamos, do que nós imaginamos. Alguns conceitos relacionados à África, eles são bastante diferentes do que nós estávamos acostumados a saber. Por exemplo, generalizar todo mundo pela cor de pele. Ah, todos são negros,
todo o continente africano, vamos dizer assim. Não é bem assim, né? Nós vamos compreender que existe uma diversidade gigantesca no continente africano, né? Que apesar de muitos terem a mesma tonalidade de pele, mas existem tribos diferenciadas, milhares de tribos diferenciadas, milhares de dialetos, né? De idiomas regionais diferenciados, costumes diferenciados, entre outros. Vão haver algumas tribos e alguns povos que se sobressaíram nesse contexto. Porém, existem vários outros, existem várias milhares de diferenças ali no continente africano. Nós vamos tentar compreender um pouco sobre a África Atlântica, que foi aquela África que mais inicialmente se teve contato, principalmente pela chegada dos navegadores europeus, navegadores portugueses, navegadores espanhóis, entre outros, né? Principalmente os portugueses, porque foram os primeiros a realizar contatos com essas civilizações atlânticas, né, com esses povos atlânticos do continente africano, ali na região da Costa do Marfim, ali na região da Guiné-Bissau, na região da Angola, depois ali na região sul da África, ali na África do Sul, próximo ao Cabo da Boa Esperança, entre outros, ok? E um tema que é bastante polêmico em relação ao continente africano, que é a questão da escravidão, né? Logo de cara nós já vamos perceber que muito se fala que a escravidão foi algo que foi imposto aos africanos, né? Só que não é bem assim. Já hoje temos pesquisas e estudos comprovados mostrando que os africanos entre si, como falei para vocês, havia uma diversidade muito grande e nessa diversidade haviam povos e civilizações que eram um pouco mais estruturadas que as outras e viviam sempre em conflitos. Esses conflitos, os vencedores desses conflitos, pegavam essas pessoas que eram derrotadas e vendiam como escravas, muitas vezes vendiam para os mercadores europeus, né? Ou seja, a questão da escravidão ela estava presente dentro do território africano, entre os povos africanos, e não foi algo trazido pelos europeus, como muitos se acreditavam anteriormente, ok? No capítulo 11, nós vamos observar um pouco sobre a questão da economia, da colonização no Brasil, o início da colonização no território brasileiro. Nós vamos ver como que se deu esse processo. Nós vamos ver a questão da colonização no Brasil mais pautada para os ciclos econômicos que aqui existiam, ok? Nós vamos ver, por exemplo, como que foi o início da colonização com o ciclo do açúcar, a exploração do pau-brasil. Nós vamos ver depois como que o açúcar se tornou uma principal fonte de renda da colônia, né? E como que a sociedade ela acabava, vamos dizer assim, como que ela acabava se adequando a esses ciclos econômicos. Como que a sociedade ela acabava se comportando com a questão do ciclo do açúcar. Nós vamos ver qual era o elemento principal na questão do ciclo do açúcar, que era as casas de engenho, né, onde se acontecia todo o processamento do açúcar, né? Depois disso, nós vamos ver as atividades econômicas do Brasil no século XVII, né? Nós vamos ver como que começou a escravidão no Brasil, né? Quais foram os fatores que foram levados em consideração para a escravidão no Brasil. Nós vamos ver as invasões estrangeiras no território brasileiro. Vamos ver os motivos, né? O principal desses motivos, vamos dizer que foi a União Ibérica, que nós vamos ver com mais detalhes mais adiante, ok? Nós vamos ver como que foram as atividades econômicas no século XVIII, porque a partir do século XVIII nós já vamos ter a questão do ciclo do ouro, o ciclo da mineração, né? Como que a descoberta de ouro ela foi tratada pela colônia portuguesa, como que isso se deu, né? E como que houve o processamento do ouro, e nós vamos ver também como que a sociedade ela se organizou, porque vai haver uma diferença muito grande da sociedade da época do açúcar para a sociedade da época da mineração, né? E também vamos ver como que a religião ela tinha uma certa influência durante o período colonial, certo? E para finalizar, nós vamos entrar na questão do iluminismo, né? Como que se deu a questão da revolução científica, né? Os principais pensadores iluministas que surgiram nesse contexto, né? Nós vamos ver um pouco sobre o despotismo esclarecido, que era uma forma de governo que foi muito orientada pelo iluminismo, e como que se deu essa repercussão iluminista
no continente americano. Ok? Nós vamos observar ao longo do bimestre, né? Nós vamos ter aí um intervalo por conta do recesso escolar de vocês, mas nós vamos observar ao longo do bimestre como que se dá esse processo, né, de já saindo um pouco o foco da questão do continente europeu, das realidades europeias ali, e já observando em relação ao continente americano, a exploração de novas áreas, de novos continentes. Ok? Vamos então entrando aqui no nosso primeiro conteúdo, que vai ser relacionado à percepção, né? A conquista e a colonização do continente americano. Aqui vocês observam que é o primeiro hasteamento de uma cruz, é o hasteamento de uma cruz ali na região de Porto Seguro. Se vocês observarem bem essa imagem, né, tem no livro didático de vocês, ela vai mostrar o hasteamento da cruz, na primeira missa campal que vai ser feita em território brasileiro, né, lá no início, na época de 1500. Esse hasteamento aí, ele demonstra duas finalidades básicas, vamos dizer assim. A primeira finalidade é a chegada da coroa portuguesa reclamando as terras em seu nome, né? E a segunda finalidade é a chegada do cristianismo. Lembram que nós falamos durante a contra-reforma que várias medidas foram tomadas, né, para evitar a perda de fiéis, e uma dessas medidas foi a criação da Companhia de Jesus, né, pelo padre espanhol Inácio de Loyola, né, Santo Inácio de Loyola. Muitos deles, muitos dos jesuítas, que eram os adeptos dessa ordem religiosa, vieram para o Novo Mundo no intuito de catequizar e ganhar novas vidas para a igreja, vamos dizer assim, né? Apesar de alguns métodos serem bastante questionáveis, mas a missão deles era catequizar, ganhar as pessoas para a Igreja Católica. Só que agora nós vamos observar aqui, né, alguns dos objetivos desse capítulo inicial, que é a percepção, como já tínhamos falado anteriormente, a percepção do outro, vamos dizer assim, como que aconteceu a relação entre europeus e nativos, né? Vamos tentar entender a conquista dos astecas e dos incas, né? Vamos ver as questões estruturais da colonização espanhola, da colonização portuguesa e da colonização inglesa, né? Identificar como que foi todo o procedimento que eles fizeram em relação à colonização nessas regiões, ok? Vamos avançando aqui com o primeiro texto, que ele fala assim, que o que caracteriza a postura europeia é a tendência de impor a própria história ao mundo. Essa tendência etnocêntrica é a extensão de um impulso egocêntrico na base de grande parte da percepção humana. Eu vejo o mundo necessariamente com os meus olhos, não com os olhos dos outros. Aqui a afirmação de Jack Godoy, que ele fala o seguinte, que ao descobrir essas novas terras, os europeus eles achavam que a sua cultura, que a sua civilização, que a percepção deles de vida era a percepção correta. Ou seja, eles não abriam espaço para outras percepções, até porque eles achavam percepções inferiores, né? E isso vale muito para os nativos americanos. E isso foi, vamos dizer, o que norteou a relação entre nativos e europeus. A relação entre os dois, se vocês observarem bem, foi uma relação basicamente de submissão. Os nativos europeus eles tinham que estar submissos à religião dos europeus, aos costumes dos europeus, né? a forma de viver que os europeus viviam, né? Vamos dizer assim, que era para haver, vamos dizer, se nós pararmos para pensar, era para haver um pouco mais de tolerância, já porque era algo novo. Algo novo você precisaria conhecer, você precisaria compreender. Porém, o que a gente vai perceber é que houve a superioridade cultural e social de um povo em relação ao outro, né? Vamos dizer assim, que ao longo do tempo, as civilizações que se achavam superiores, no caso aqui em questão, os europeus, se achavam superiores aos nativos, né? Aos nativos indígenas, aos nativos astecas, aos nativos incas, né? E por eles se acharem superiores, não tinha espaço para eles. Só que isso é algo que existe há muito e muito tempo. Se vocês forem observar, se vocês forem ver, por exemplo, lá no início
né, quando nós falamos lá da antiguidade, né, havia lá a antiguidade clássica, os gregos, os romanos, né, que nós falamos um pouco no início do ano. Essas civilizações também achavam as outras inferiores. Não é à toa que surge nesse período o termo bárbaro, né, que é aquele que não tinha os costumes, que não tinha a forma de vida que um greco-romano tinha. Né? Por exemplo, um bárbaro para os romanos era aquele que não falava latim, né? E que tinha características que não eram características ditas romanas, já que, segundo os romanos, aquilo era a característica correta. Né? Na época das descobertas, esse conceito volta à tona, que eram aquelas pessoas selvagens que tinham que ser civilizadas, que tinham que ganhar métodos de civilidade e principalmente tinham que aderir à religião cristã, né? Vamos dizer assim. E aí isso vai pegar muito em prática para os continentes americanos e depois, mais adiante, no século XIX, quando a gente vai ver sobre o imperialismo, né, vai haver de novo esse conceito de bárbaro, de não civilizado, nos continentes africano e asiático. Quando nós vamos ver mais adiante que é a questão da partilha da África, a partilha da Ásia, entre outros. Ok? E aí, a pergunta que fica aqui para vocês é: será que esses povos que estavam sendo submetidos a essa condição, eles aceitaram de bom grado? Eles aceitaram passivamente? O que vocês acham? Será que realmente isso aconteceu? Ou, obviamente, houve conflitos e confusões nesse sentido, né? Fica aí o questionamento, ok? E aí nós temos aqui algumas questões para vocês, onde vocês vão definir qual seria a afirmativa correta, certo? E aí nós vamos ter a questão da percepção, de compreender um ao outro, ok? E assim, a percepção entre europeus e nativos era, como eu falei para vocês, né, era de inferioridade. Eles achavam, por exemplo, um asteca e um inca pessoas totalmente inferiores, totalmente desqualificadas. Né? E aqui até tem um meme que está mostrando aqui para vocês. O Montezuma, né, o imperador asteca Montezuma, e aí o meme falando: minha reação quando eu escuto o europeu dizendo que nós, povos da América, somos inferiores. Né? E hoje você pode parar para observar que, se você vê as construções, se você vê toda a infraestrutura dos povos mesoamericanos, dos povos andinos, vocês vão ver que algumas tecnologias os europeus só iriam conseguir séculos depois. Por exemplo, se a gente fosse ver e pegar a questão da cidade de Machu Picchu, lá no Peru, não existe ainda uma explicação que leva a entender por que aquelas pessoas conseguiam levar pedras de 200, 300, 400 quilos para altitudes acima de 3.500 metros e construir uma cidade nessa altitude. Né? Essa tecnologia só viria a surgir no século XVIII, no século XIX. E ainda assim, naquele período, naquela época, os europeus achavam eles inferiores. Né? Por que se trataria disso, então? Por que eles falavam dessa questão? Né? Eles diziam isso por quê? Por motivos étnicos, por eles serem mais saudáveis, vamos dizer assim. E também por motivos religiosos, porque tinha muito por trás disso a questão da influência da Igreja Católica. E isso não valia apenas só para os nativos americanos, para outros povos também, especialmente os judeus e os muçulmanos, né, que os europeus cristãos diziam que eles eram infiéis, que precisavam ser convertidos ou combatidos. Tinha essa questão. Por exemplo, vocês vão ver ao longo das aulas que vai surgir, nesse período de conquista do Novo Mundo, vai surgir a expressão entre a cruz e a espada. Né? O que seria isso? Seria ou você se convertia à fé cristã, ou você acabaria sendo morto por não converter. E aí fica aquela questão: se você pegasse uma espada da época da colonização e colocasse ela de ponta cabeça, ela seria o formato da cruz. Se você colocasse ela numa posição de luta, ela se tornaria uma espada normal. E aí ficou o julgamento, né, de que a pessoa, o indígena, ficaria entre a cruz e entre a espada. Sem contar outros fatores, como, por exemplo, a questão da cobiça por riquezas. Quando os espanhóis descobriram
que aqui no continente americano havia muitas reservas de ouro, surgiram várias lendas, como por exemplo a lenda do Eldorado, entre outros fatores. Tudo isso vai ser decisivo para a vinda cada vez mais deles aqui e para eles se alegarem, vamos dizer, um sentimento de não, isso daqui é meu porque eu sou mais superior que todos, né? Sem contar outros fatores que vão aparecer também, ok? E aí, para finalizar aqui, vocês estão observando a imagem, essa imagem aqui, essa pintura, é a conquista da capital dos astecas, né? A conquista da cidade de Tenochtitlan, né? Aqui, tanto que aqui no início, no finalzinho, está mostrando aqui a conquista do México por Cortés. Nós vamos ver mais adiante quem era essa figura, né? O Hernán Cortés, que foi um dos nomes dos grandes colonizadores, dos grandes conquistadores europeus, né? O Cortés, com mais um regimento de soldados, eles conseguiram conquistar uma cidade de mais de 500 mil habitantes, que era a cidade de Tenochtitlan. E nós vamos ver ao longo do tempo como que eles conseguiram, mesmo com tão poucos recursos humanos, vamos dizer assim, porque, para vocês terem uma ideia, vocês vão ver que para cada um soldado espanhol havia aproximadamente 15 soldados astecas. E mesmo assim os astecas foram derrotados. Vocês vão observar ao longo dessas aulas o porquê que isso aconteceu, quais foram os fatores, sendo que vocês já podem perceber com mais detalhes o que seria. Vamos dizer que aqui nós temos uma atividade sobre textos que vocês vão ler e observar, são percepções, vamos dizer assim. São percepções, por exemplo, a percepção do Cortés e depois a percepção do Pero Vaz de Caminha, que foi o primeiro escritor, o primeiro cronista que esteve aqui no território do Brasil, e a questão do Frei Bartolomé de las Casas, que também vai observar um pouco a conquista europeia, a conquista espanhola do território americano, ok? E aí, ao longo do tempo, vocês vão observando aqui mais atividades que nós vamos passar, mas para finalizar, nós vamos ver aqui 2 elementos-chave para a conquista do território americano. A primeira vai ser o desconhecimento dos americanos das armas de fogo, canhões, baionetas, fuzis, entre outros, rifles, entre outros. Não tinha conhecimento. Os astecas, se vocês observarem aqui, eles lutavam com tacapes, com arcos e flechas, com lanças de palha, entre outros, escudos de palha, entre outros. E também a questão do desconhecimento de animais, eles não usavam cavalos, não tinham cavalos aqui no território americano, e a questão das doenças. Os astecas eles não tinham contato nem imunidade para uma gripe, por exemplo, e muitos deles acabavam morrendo de gripe, porque não tinham imunidade, o corpo não tinha anticorpos para isso. E isso auxiliou muito, sem contar outros fatores que nós vamos observar também, tanto para a conquista asteca quanto para a conquista dos incas. Ok? Nós vamos observar esses fatores, essas descobertas na próxima aula, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida em relação às atividades, em relação aos conteúdos, vocês podem me chamar, ok? Um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.